se a avó vai dizer a vocês qual foi o motivo de Jeremias ser batizado por ser um profeta chorão. Jeremias, ele foi chamado para o Senhor no momento em que Jerusalém vivia um tempo de avivamento, porque lá tinha o rei Josias, que também foi uma criança amada
não entra pecado. E a Jeremias queria mostrar àquele povo que lá no céu não entrava o pecado. Porque o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que eu penso. Crianças, o que é o pecado? É tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Assim como aquelas pessoas lá em Jerusalém. Enquanto Jeremias chorava, porque aquelas pessoas estavam desobedecendo a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, Jeremias estava ali, persistindo. Eu não vou desistir, eu vou ser fiel até o fim. E Jeremias não desistiu, ele foi fiel, ele obedeceu a palavra do Senhor e ensinou aquele povo que no céu não entra pecado, no céu não entra mentira, no céu não entra birra, no céu não entra pessoas que falam palavrões, no céu não entra quem assiste vídeos que não agrada a Papai do céu, no céu não entra quem faz dancinhas que não agrada o Papai do céu. Crianças, igreja, o céu é uma coisa tão linda, mas não é de qualquer jeito que a gente pode entrar lá. Até nós adultos, se a gente não saber, tanto crianças como adultos, mas se a gente não saber perdoar, a gente não entra lá. O céu, a Bíblia diz que existem duas portas, né? A porta larga e a porta estreita. Para a gente entrar no céu, a gente tem que entrar pela porta estreita. A larga é muito boa, a larga a gente pode fazer tudo. A larga foi o caminho que aquele povo começou a andar, aí que escolheu. Mas a igreja, ela escolhe uma porta estreita, que é a porta do céu. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele teve um plano perfeito. E sabe qual foi esse plano perfeito, crianças? Qual foi esse plano perfeito? Quem sabe dizer qual foi o plano perfeito? A salvação que veio através de quem? De Jesus. A salvação que veio através do nosso Senhor, que foi derramado o seu sangue na cruz. Aleluia! Ele pagou um alto preço. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, e o verso 4, diz que nosso Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, maldição, doença, condenação, tudo o nosso Jesus levou por amor de cada um de nós. O nosso Senhor, ele pagou um alto preço. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, mas ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele morreu na cruz porque escolheu cada um aqui para ser profeta do Senhor. Então eu quero dizer a cada criança que vocês foram escolhidos no ventre da mãe de vocês. Antes de vocês serem formados, o Senhor já escolheu cada uma criança aqui. Amém? Glória a Deus. E Deus, ele enviou seu filho para morrer em morte de cruz. Mas o nosso Senhor, ele ficou preso lá na cruz para sempre? Ele ficou na sepultura para sempre? Não. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia, o nosso Senhor, ele ressuscitou. Ele